Nesse vídeo, eu quero apresentar o resumo de um livro de escatologia que aborda o futuro da nação de Israel. Só lembrando que esse vídeo é apenas um resumo daquilo que o autor defende. Isso não quer dizer que eu concordo com todos os pontos defendidos no livro. O objetivo desse resumo é te encorajar a ler e pesquisar mais a fundo sobre escatologia. Então, bora para o vídeo de hoje. Se você não conhece o autor, vamos falar um pouquinho a respeito dele. James B. Jordan é um renomado teólogo protestante e autor de vários livros teológicos e de estudos bíblicos. Ele é o fundador e diretor do Instituto Horizontes Bíblicos, um instituto localizado na Flórida que se dedica à pesquisa e publicações cristãs. Desde o ano 2000, Jordan lidera o Departamento de Estudos Bíblicos no Seminário Teológico Bíblico em São Petersburgo, na Rússia, onde ele leciona sobre o Antigo Testamento e escatologia. Jordan é autor de vários livros importantes e ele também escreveu comentários sobre partes da Bíblia, incluindo as leis do livro de Êxodo e os livros de Juízes, Daniel e Apocalipse. Na introdução da obra, o autor comenta sobre a interpretação tradicional de Romanos 11, onde muitos acreditam que esse capítulo prevê uma futura conversão dos judeus ao cristianismo. Ele menciona que essa visão é comum entre pré-milenistas, amilenistas e também pós-milenistas. Alguns discordam desse entendimento, sugerindo que a frase "todo Israel será salvo" se refere à igreja, ou que a conversão é um processo contínuo ao longo do tempo. Jordan questiona a visão de uma futura conversão em massa dos judeus. Ele diz que parece estranho que Romanos 11 seja o único lugar no Novo Testamento que prevê essa conversão em massa. Por isso, ele propõe uma nova perspectiva. Ele acredita que Romanos 11 prevê um acontecimento que era futuro para Paulo, mas que para nós é algo passado. Ele acredita que Romanos 11 profetiza a conversão de muitos judeus ao cristianismo antes da queda de Jerusalém em 70 d.C. Durante vários anos, Jordan ensinou a visão futurista da escatologia, mas hoje ele tem convicção de que estava errado. Ele afirma que acredita no crescimento gradual do cristianismo, conforme ensina o pós-milenismo. No entanto, ele questiona se a Bíblia realmente prevê um momento na história em que haverá uma conversão em massa e repentina de judeus à fé cristã. No capítulo 1, chamado Preterismo, o autor começa explicando a abordagem preterista para a interpretação das profecias bíblicas. Os preteristas parciais acreditam que a maioria das profecias do Novo Testamento se refere à destruição de Jerusalém em 70 d.C. Os preteristas entendem que expressões bíblicas como próximo ou em breve foram cumpridas no primeiro século. Isso significa que a vinda de Cristo no final da história vai ocorrer sem sinais especiais. Os preteristas também acreditam que o livro de Apocalipse foi escrito por volta do ano 65 d.C. e que o assunto principal do livro é a destruição de Jerusalém. Jordan destaca que o templo e a cidade de Jerusalém têm uma relação tipológica com a igreja. Ele menciona que Jesus avalia e emite seu veredito sobre as 7 igrejas da Ásia, como vemos em Apocalipse 2 e 3. Nos capítulos de 4 a 19, Apocalipse conta a história da destruição e do fim da antiga aliança, que é comparada à destruição do templo em Jerusalém. A vinda de Cristo no ano 70 para julgar a antiga aliança é um tipo da futura vinda para julgar a nova criação no fim dos tempos. No capítulo 2, chamado "Quem eram os judeus?", James Jordan questiona a ideia de que os judeus são uma raça descendente de Abraão. Ele argumenta que desde o início, os israelitas foram definidos pela aliança com Deus e não pelo sangue. Abraão circuncidou vários servos que não eram seus descendentes de sangue, e dessa maneira a nação israelita foi formada com base na aliança. Jordan explica que ao longo da história de Israel, muitas pessoas que não eram descendentes de sangue se tornaram israelitas. Isso aconteceu especialmente durante eventos como o Êxodo, quando Moisés liderou o povo para fora do Egito, e também durante os reinados de Davi e Salomão. Mesmo depois do exílio, mais pessoas se juntaram à nação de Israel.
E na época de Jesus, a maioria dos judeus não tinha laços de sangue com Abraão. Na verdade, eles se tornaram parte do povo de Israel através da aliança. O autor então argumenta que com o fim da antiga aliança, o conceito bíblico de judeu mudou. Agora, os verdadeiros judeus são os cristãos que seguem a nova aliança em Cristo Jesus. Ele afirma que muitos judeus modernos não são descendentes de Abraão. A verdade é que muitos deles são de tribos europeias que se converteram ao judaísmo durante a Idade Média. Além disso, ele também critica o judaísmo atual, afirmando que os judeus de hoje não adoram o Deus do Antigo Testamento. Eles seguem o Talmud, que é uma coleção de ensinamentos e interpretações rabínicas. O autor compara essa prática à interpretação do Alcorão pelos muçulmanos e ao livro de Mórmon pelos mormons, argumentando que o Talmud reinterpretou o Antigo Testamento e, portanto, o Deus do judaísmo atual é uma ficção. Os judeus modernos são uma nação separada que possui identidade própria, semelhante aos ciganos, mas que não tem uma verdadeira conexão com os judeus da Bíblia. Sendo assim, o autor entende que a ideia de tratar os judeus modernos como se eles fossem especiais contribui ainda mais para a perseguição que eles frequentemente enfrentam. No capítulo 3, chamado Transformações, o autor argumenta que quando Deus tirou Israel do Egito, aqueles que se recusaram a segui-lo morreram no deserto, e aqueles que sobreviveram formaram um novo povo, uma mistura de hebreus e gentios convertidos, que foram liderados por Josué e Calebe. De maneira semelhante, no Novo Testamento, muitos judeus receberam a Jesus e se tornaram cristãos, mas infelizmente outros voltaram para o judaísmo e acabaram perecendo. Durante o exílio babilônico, Deus deu aos judeus a escolha de seguir em frente ou perecer. Aqueles que seguiram a nova aliança se tornaram judeus. Isso porque na nova aliança em Cristo, os verdadeiros filhos de Abraão são os cristãos. Por isso, os judeus modernos não têm direitos especiais à terra da Palestina. Tudo isso, na verdade, pertence a todos os cristãos. No primeiro século, quando os gentios entraram no reino de Deus, os judeus ficaram com ciúmes. Mas o autor afirma que isso não é aplicável hoje. O mistério hoje é que em Cristo não existe mais distinção entre judeu e gentil. No capítulo 4, chamado O Problema do Antissemitismo, o autor mostra que a palavra antissemitismo tecnicamente não significa ódio aos judeus, até porque nem todo judeu é semita e nem todo semita é judeu. Na prática, antissemitismo se refere ao preconceito contra os judeus modernos. Em tempos de crise, as pessoas ficam procurando por bodes expiatórios. Algumas minorias, como judeus e ciganos, que têm costumes diferentes, são alvos fáceis. Essa postura de culpar e perseguir as minorias é amplamente impulsionado pela inveja e pelo desejo de se sentir superior. Historicamente falando, os judeus, que sempre foram disciplinados e prósperos, foram alvo de inveja e perseguição, como aconteceu na Alemanha pós-Primeira Guerra. Além disso, a ideia de que os judeus são o povo escolhido é uma ideia ofensiva para muitas pessoas. E o fato de a igreja constantemente reforçar essa ideia aumentou ainda mais o antissemitismo. O autor diz que se a igreja tivesse rejeitado a ideia de que os judeus possuem uma posição especial diante de Deus, talvez a perseguição tivesse sido menos severa. No capítulo 5, chamado Antecedentes de Romanos 9 a 11, o autor mostra como Paulo aborda a relação entre judeus e gentios na fé cristã. Ele argumenta que em Cristo a distinção entre judeus e gentios é superada, e isso reflete o propósito original de Deus de unir a humanidade, o propósito que lá no começo foi prejudicado pelo pecado desde Babel. O autor afirma que Paulo vê o período entre o ano 30 e 70 d.C. como crucial para essa transição. O evento-chave para essa transição foi a destruição de Jerusalém no ano 70. Isso marcou o fim da antiga ordem e o começo de uma nova era, onde a distinção entre judeus e gentios não tem mais nenhum significado para a comunidade cristã. A morte e a ressurreição de Cristo são fatos fundamentais nesse processo,
porque une toda a humanidade debaixo da nova aliança. Por isso, entender esse contexto é essencial para interpretar corretamente os escritos de Paulo sobre a relação entre judeus e gentios na fé cristã. No capítulo 6, chamado Uma Olhada em Romanos, o autor destaca que a carta aos Romanos não é apenas sobre teologia sistemática, mas ela apresenta um ponto bíblico-teológico central, ou seja, a revelação da justiça de Deus na história redentiva. Paulo começa afirmando que o evangelho é para todos, tanto para judeus quanto para gentios. O evangelho é uma necessidade por causa da idolatria humana. Ele afirma que na antiga aliança, tanto judeus quanto gentios poderiam ser salvos pela fé, apesar da lei. Os judeus foram designados para ministrar os oráculos de Deus. Mas a lei, embora fosse importante, ela só trouxe condenação. A fé que nós vemos em Abraão, e isso antes da sua circuncisão, é o cerne da salvação. A divisão entre judeus e gentios que a lei refletia só pode ser superada pela ressurreição em Cristo. Os crentes ressuscitados com Cristo têm uma nova relação com a lei que os leva à vida ressurreta. O autor mostra que os capítulos 9 a 11 de Romanos dão prosseguimento a esse tema, mostrando que a ressurreição em Cristo supera a divisão entre judeus e gentios. Paulo adverte contra o desprezo pelos judeus e prevê uma grande colheita de salvação entre eles. E essa grande colheita coloca um ponto final na distinção entre judeus e gentios para sempre. O restante da carta aos Romanos aplica essa compreensão à vida cristã, incentivando a paciência e a unidade entre judeus e gentios na igreja. E a carta termina com a esperança de que a história da redenção está chegando ao seu ponto culminante, onde a distinção entre judeus e gentios será completamente superada. No capítulo 7, chamado Romanos 9 e 10, o autor mostra Paulo abordando os deveres e privilégios de Israel. Paulo usa o termo Israel de forma bem específica, diferente do termo judeu, que é usado em outras partes de Romanos. Ele destaca a importância do grupo dentro de Israel que é realmente fiel a Deus. Paulo compara o remanescente com a nação ímpia, usando analogias como Jacó e Esaú e Israel e Egito. Apesar da rejeição generalizada de Israel, ainda existe um remanescente fiel que reconhece Deus como o oleiro e que está disposto a ser moldado por ele na nova aliança. Enquanto o remanescente existe, Deus protege Israel da ira divina. No entanto, a recusa do restante de Israel em aceitar a mensagem de Deus traz consequências terríveis. Paulo explica que a lei deveria ter guiado os judeus à fé, mas muitos não reconheceram Cristo como sendo o cumprimento da lei. Os judeus tinham a missão de pregar aos gentios e Deus enviou profetas a Israel para que eles cumprissem o papel de serem sacerdotes para as nações. No entanto, a rejeição de Israel fez com que Deus levasse o evangelho diretamente aos gentios, com o objetivo de provocar ciúmes em Israel e fazê-los voltar para ele. Assim, Paulo termina destacando que o seu ministério entre os gentios foi planejado tanto para o bem deles quanto para provocar Israel. Jordan então afirma que nos primeiros capítulos de Romanos 9 e 10, Paulo queria que os judeus se tornassem cristãos. Ele ensinava principalmente aos gentios, mas ele esperava que isso fizesse com que os judeus também seguissem a Cristo. Porém, isso não está acontecendo atualmente. Os judeus de hoje não ficam com ciúmes quando pessoas de outras nações se tornam cristãs. Na verdade, eles ficam irritados quando outros judeus se convertem. O autor entende que esse fato mostra que os ensinamentos de Paulo em Romanos 9 a 11 eram focados apenas no contexto da igreja primitiva. No capítulo 8, chamado Romanos 11, o autor mostra que Paulo retoma o tema do remanescente em Israel, destacando que ainda existe um grupo fiel dentro da nação, assim como nos dias de Elias. Ele argumenta que o trabalho do remanescente deve provocar ciúmes entre os judeus, levando eles de volta à verdadeira fé. Paulo destaca que, embora o evangelho esteja indo para os gentios e eles estejam recebendo as promessas do Antigo Testamento, isso não significa que tudo acabou. O esforço do remanescente vai produzir a restauração completa de Israel. E Paulo chama isso de vida após a morte, um tipo de ressurreição. Paulo adverte os crentes gentios
a não menosprezarem os judeus, porque Deus pode reintegrar Israel como uma árvore sendo enxertada. Paulo afirma que a cegueira temporária de Israel vai permanecer até que a plenitude dos gentios se complete, e então todo Israel será salvo. Jordan interpreta a plenitude dos gentios como a transferência das riquezas espirituais para eles, o que aconteceu durante o período do Novo Testamento, quando muitos gentios se converteram a Cristo. Isso levou à formação da Igreja da Nova Aliança, que ajudou a remover o véu espiritual que cobria o entendimento dos judeus em relação à própria fé deles. O objetivo final de tudo isso era salvar Israel. Embora no início tenha causado raiva em muitos, a esperança era que eventualmente levasse ao arrependimento e à restauração espiritual de todo o povo de Israel. Nesse ponto, judeus e gentios seriam unidos em Cristo, criando uma nova comunidade de fé. Isso seria como uma espécie de renascimento espiritual que acabaria com as diferenças entre eles, como se fosse um novo começo para o mundo. No capítulo 9, o último capítulo, chamado o Livro de Apocalipse, o autor discute como o livro de Apocalipse se relaciona com as ideias apresentadas nas cartas de Paulo. Ele fala sobre a profecia de Apocalipse em relação ao julgamento tanto dos judeus quanto dos gentios, com foco principal em Jerusalém e também na Roma Imperial. Jordan interpreta os acontecimentos de Apocalipse como cumprimento das profecias de Paulo. Apocalipse retrata a salvação de um grupo remanescente de judeus e gentios no início da igreja. E esse grupo é representado pelos 144 mil selados e pela grande multidão. Apocalipse 10, versículo 7, fala sobre o cumprimento do segredo de Deus. E o autor associa isso à plenitude dos gentios mencionada por Paulo. Ele sugere que após isso, a atenção se volta para trazer a plenitude de Israel à fé cristã. Os eventos de Apocalipse, como o ministério e martírio das duas testemunhas, são interpretados pelo autor como parte desse processo de provocar Israel ao arrependimento. A destruição de Jerusalém é vista como o momento em que a plenitude de Israel é alcançada, permitindo assim o início do reinado de Cristo. Depois, a colheita dos santos, a ira de Deus sobre Jerusalém e o martírio dos santos são vistos como eventos que trazem à tona a vida dos mortos, conforme Paulo mencionou em Romanos 11. Isso leva à restauração da igreja e ao reinado com Cristo durante o milênio. O autor também questiona a visão reformada de que o milênio representa toda a era da igreja desde o ano 30 depois de Cristo. Ele sugere que o milênio começa com a ressurreição política de Jerusalém em 70 depois de Cristo e termina antes da segunda vinda de Cristo com a libertação de Satanás. Por fim, na conclusão da obra, o autor diz que a sua defesa da visão preterista de Romanos 11 é convincente e relevante para a igreja atual. Ele enxerga alguns paralelos entre os israelitas endurecidos da época de Paulo e os cristãos liberais e apáticos de nossos dias. A mensagem de Paulo sobre lidar com a oposição e permanecer fiel serve como um modelo para nós, cristãos contemporâneos. O autor acredita que a plenitude da fé e da prática cristã pode influenciar até mesmo os círculos mais resistentes, levando a uma renovação espiritual mais ampla. E esse foi o resumo do livro O Futuro de Israel Reexaminado, de James Jordan. Mas eu gostaria de saber a tua opinião sobre o ponto de vista preterista desse autor. O que você achou das ideias que ele defende nesse livro? Coloca o teu comentário aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a tua vida e até a próxima.